Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um programa OAB Acontece, um programa da OAB Guarujá em parceria com a nossa querida ISTV. E hoje nós vamos falar sobre capacitação que acontece na Casa OAB. E para isso estou acompanhada de duas mulheres maravilhosas, doutora Gabriela Pereira Lopes, que é presidente da nossa Comissão de Direito Condominial e Predial. Boa noite. Boa noite. E também com a doutora Rosângela Andrade da Silveira, que é coordenadora da ESA Guarujá, a nossa Escola Superior da Advocacia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Então, hoje nós vamos falar o que acontece na casa com relação à capacitação, quais são aí as novidades que nós temos na casa de novos cursos. E para isso eu convido vocês a assistirem conosco um pequeno vídeo que mostra o que já aconteceu na casa esse ano nesse tema de capacitações. Vamos lá! Então, pessoal, vocês viram quantos cursos, quantas capacitações já aconteceram esse ano na Casa OAB e não para por aí. Estamos programando muitas coisas a mais para acontecer e é por isso que eu trouxe essas duas mulheres advogadas aqui para o nosso bate-papo de hoje. Eu queria começar com a doutora Rosângela, né, para explicar para o pessoal de casa um pouquinho o que faz essa Escola Superior de Advocacia, como é essa seleção de cursos para trazer para casa, como é que funciona esse trabalho? Bom, a ESA, né, a Escola Superior de Advocacia, ela existe a nível nacional, ligada ao Conselho Federal da OAB, existe a nível estadual, e aí nós estamos ligadas à ESA São Paulo, e existem os núcleos das subseções, né? A Seccional São Paulo e os núcleos das subseções. No caso, eu coordeno o núcleo da OAB Guarujá. E a ESA, ela tem por objetivo a capacitação permanente dos advogados, sempre atualizando, estudando, com foco na pesquisa, em atualidades, enfim, com capacitação de qualidade, ensino de qualidade para a advocacia. Que ótimo! E a gente viu também no final desse vídeo que nós teremos agora em setembro, né, um curso relacionado a temas condominiais. É por isso que eu trouxe a doutora Gabriela aqui para conversar com a gente, como presidente dessa comissão, né, de direito condominial e predial. Explica para o pessoal de casa a importância, né, desse tema, o que estuda, né, esse direito condominial e se isso realmente é relevante aqui para nossa cidade, falar sobre isso. Sim, doutora, agradeço o convite mais uma vez, agradeço, é um prazer estar aqui com as doutoras. O objetivo principal da Comissão de Direito Condominial e Predial da OAB do Guarujá é encontrar soluções para os principais problemas que ocorrem nos condomínios, tais como inadimplência, briga entre os vizinhos, obras, reformas que causam desconforto entre os moradores do prédio, uso indevido das áreas comuns e diversos fatores. Realmente, o direito condominial é um universo de experiências, de ocasiões. Chega até a ser engraçado o direito condominial. Todo mundo tem um síndico, conhece um síndico chato, que já tem esse estigma. O porquê o síndico é chato? Hoje em dia, já está se trocando essa figura do síndico chato para o síndico capacitado. Esse também é um dos principais objetivos da comissão, capacitar o síndico para uma gestão eficiente, para lidar com conflitos entre os moradores, para administrar eficientemente as contas do condomínio e
tirar, desmitificar essa imagem daquele síndico que só reclama e piora, às vezes, os conflitos. Para fazer uma boa gestão, né? Certo, exatamente. Está se profissionalizando a sindicatura, e isso, ela não é só exercida por síndicos profissionais, pode ser exercida por um condômino que irá se capacitar através dos cursos, tais como este que irá acontecer na OAB Guarujá. É um tema relevantíssimo, de grande importância, pois trata desde os direitos e deveres dos condomínios, que para o síndico é muito importante saber quais são, aonde eu posso chegar, qual é o papel do síndico, e também para os condôminos, porque os condôminos, sabendo quais são os seus direitos, eles podem realmente buscar soluções eficientes para os problemas que ocorrem nos condomínios em geral. Que ótimo. Então, é até importante a gente dizer que esse tipo de capacitação também não está... É porque ocorre, as pessoas às vezes têm um pouco a impressão, né, que como as capacitações ocorrem dentro da casa OAB, é restrito ao público de advogados. Então, essa capacitação, ela é aberta também, né, doutora Rosângela, para outros profissionais? Sim, assim, o objetivo da ESA é capacitar advogados e estagiários. Contudo, nada impede de que outros profissionais de áreas afins também participem de capacitações da ESA. Esse curso que a doutora mencionou, que acontece nos dias 12 e 13 de setembro, na sede da OAB, ele está amplamente aberto, foi amplamente divulgado para funcionários de administração de condomínio, para síndicos, até para a população em geral, porque, como disse a doutora, são temas que interessam não só advogados, estagiários, síndicos e colaboradores de administradoras de condomínio, mas interessa a população, porque grande parte da população mora em condomínio. É verdade. Então, é importante conhecer deveres, direitos, um pouco da legislação. Então, esse curso está aberto para a população em geral. Que ótimo. Me tira uma curiosidade, até a curiosidade do pessoal que nos assiste, né? Esse tema é super relevante, super atual também, porque a gente vê algumas questões diárias, até mesmo pelo que a doutora pontuou, sobre todo mundo, a maioria das pessoas morar, né, nesse ambiente e estar diariamente fadado a algum tipo de conflito ou necessidade de capacitação técnica nesse sentido, né? E aí, tira uma curiosidade, doutora, como que é a seleção de temas de capacitação na casa, né? Então, como identificar qual tipo de curso oferecer? Porque nós já tivemos cursos muito interessantes, até gostaria que você falasse um pouquinho sobre os cursos que já aconteceram na casa, mas como que é essa tarefa, essa missão aí de selecionar os temas dos cursos? Assim, as diretrizes atuais da ESA São Paulo, as diretrizes nos levam a cursos especificamente jurídicos, da área jurídica. Num outro momento, nós tivemos outros cursos que não diretamente ligados à área jurídica, mas atualmente nós estamos focados em áreas jurídicas. Esse é o primeiro filtro. Então, a gente vai trabalhar sempre com temas diretamente ligados às questões jurídicas. Contudo, os núcleos, eles têm liberdade para escolher os seus temas, porque cada subseção tem sua própria característica. Nós aqui temos uma cidade que tem uma vocação de condomínios, né? É uma cidade turística, cercada de condomínios de todos os tipos, por todos os lados, né? Com muita alocação de temporada. Então, nós temos assim, uma complexidade, como disse a doutora, em relação à questão condominial. Então, assim, voltando aos temas. Os temas, os núcleos têm liberdade de escolher, podemos ouvir a advocacia, e nesse caso específico do curso de temas condominiais, na verdade, nós estamos focando num nicho de trabalho, porque existe uma demanda que não está sendo suprida pelos advogados da região, advogados especializados em condomínio, com questões específicas, né? Coisas que estão surgindo, como o condômino antissocial, o que fazer, né? A questão dos pets, o que fazer, a questão agora de portaria eletrônica. Então, são questões novas
que precisam de profissionais especializados e por conta de identificarmos essa demanda, nós então indicamos e nomeamos esse tema para esse curso que acontece agora em setembro. Que ótimo! E você pode contar um pouquinho sobre os cursos que já aconteceram na casa para o pessoal saber? Sim, no primeiro semestre desse ano nós tivemos uma reestruturação da coordenação da ESA, da seccional São Paulo e também dos núcleos. Então, assim, não tivemos muitos cursos no primeiro semestre. Contudo, o segundo semestre, começamos no início já do mês de junho, com uma oficina, a doutora Ariane, né, nossa colega doutora Ariane, que é a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, fez uma oficina falando sobre a carreira, né, como construir a sua carreira. Também em junho tivemos um curso sobre inteligência artificial, que aí também uma eleição de tema de atualidade. Também a gente pode ter esse filtro, né? Um assunto atual e relevante. Então, a questão da inteligência artificial. Então, tivemos o curso dias 4 e 11 de junho também. E depois estamos focados na questão do EPROC, né? O EPROC é o sistema novo do tribunal e vai impactar toda a advocacia, né? Todo mundo precisa aprender a lidar com o novo sistema. Então, tivemos já 2 capacitações e teremos novas capacitações. Eu vou olhar minha colinha aqui para dizer direitinho o dia que teremos novas capacitações do EPROC. Olha, temos uma dia 27 de agosto, na sede da OAB, e já temos uma marcada para 30/9. Então, os advogados, por favor, se inscrevam, porque é importante conhecer o novo sistema do tribunal, que é o EPROC. Então, é isso. E agora temos aí o curso de Direito Condominial, nos dias 12 e 13 de setembro. E também já temos algumas coisas aí na fila, né, para acontecer esse ano. Na área trabalhista, temos algumas coisas para fazer. Estamos pensando em alguma coisa também em direito imobiliário. Ainda temos algumas coisas para anunciar aí até o final do ano. Sem spoilers, não vai ter spoilers aqui. Mas, doutora Gabriela, se as pessoas que estão assistindo em casa, por algum motivo, não conseguirem fazer inscrição, né? Porque nós temos um número agora limitado de vagas, mas quiserem participar dessa comissão, porque entendem a necessidade, o interesse em estudar sobre esse assunto e não sabiam da existência dessa comissão na casa. Essa comissão é restrita para só advogados participarem? Como que é a abertura para inscrição nessa comissão? Certo. Historicamente, a OAB sempre auxiliou a sociedade. A OAB é um braço da sociedade. E a Comissão de Direito Condominial, acredito que diferentemente das outras comissões, como a Jovem Advocacia, Jovem, tributário, que são temas interessantíssimos também, mas que eles não têm tanta aderência à sociedade. Parece uma coisa mais distante, Isso, né? uma coisa mais técnica, um juridiquês, assim. A Comissão de Direito Condominial, não. Ela não tem essa característica. Por mais que nós estudamos teses novas, como a questão da alocação de temporada, de Airbnb, de PETs, condomínio antissocial, muito bem lembrado pela doutora Rosângela, ela também é aberta para a sociedade civil em geral. Então, condôminos, administradores, síndicos, eles podem vir a contribuir, e é interessantíssima essa contribuição, porque irá nos trazer casos reais, pois o que acontece no meu condomínio é diferente do que acontece no seu condomínio. Então, é interessante saber, para estudarmos, criarmos soluções eficientes, é interessante saber o que está acontecendo no mundo, mundo condominial. Então, fico aqui, deixo meu convite já a todos, a toda a sociedade, a participar da comissão, a propor debates, a tirar dúvidas. Estamos abertos a esclarecer eventuais dúvidas que surjam.
casos absurdos, também adoramos criar novas teses. Enfim, fica aqui o convite. Esse curso, acredito que será ótimo, porque ele aborda desde a formação do condomínio, que é onde encontramos diversas falhas que, se não percebidas, causarão a maioria dos conflitos na frente do condomínio. Eu falo por experiência própria, meu condomínio ele é de 1975 e hoje, verificando a convenção, não existia PETs, eu acredito, ar-condicionado. Então, assim, o que iremos fazer para solucionar esse problema? É possível mudar uma convenção? Qual que é o quórum que o administrador de condomínio tem que saber para não sofrer uma impugnação judicial da Assembleia? Então, e o condômino também. E precisamos de profissionais especializados para fazer as renovações das convenções. Sim. Por isso a demanda, a gente precisa estudar muito direito condominial, porque não é só cobrar a taxa condominial, não precisa ser advogado só de execução, né? Você precisa entender, você precisa fazer convenção condominial. E isso é uma demanda de trabalho que precisa ser abarcada pelos profissionais aqui da cidade. E são problemas que encontramos e vivemos no dia a dia. Ainda mais com um número crescente de trabalhadores em home office. Antigamente, todo mundo saía e ia para o seu trabalho. Verdade. Você só voltava em casa para dormir. Agora não. Você está trabalhando, o seu vizinho está fazendo a obra, é o cachorro do vizinho que não para de latir, é criança na piscina. São do Código de 1916, de 1902, elas não estão normalmente em consonância com a legislação atual. Muitos não estão. Então é necessário rever. Sim, né? Sim. E apresentar, por isso que é tão importante a participação da comunidade condominial junto à OAB, junto às comissões de direito condominial, para trazer esses casos, certo? Para contribuir com a solução dos problemas enfrentados nos condomínios. Que ótimo. Vocês estavam falando de convenção, só para abrir um parênteses, o que é convenção? A convenção, ela nós temos as leis que existem no mundo condominial, principalmente é o Código Civil. Na falta de cláusulas específicas, vem a Convenção Condominial, que prevê algumas regras que o Código Civil não consegue abranger, então ela é um pouquinho mais específica, e abaixo dela tem o regulamento interno. Então, por exemplo, no caso de Airbnb, a maior parte das convenções não prevê a locação por temporada. Ela prevê locação, por exemplo, ela prevê que apartamento de um dormitório só pode ser locado para 4 pessoas. Mas ela não prevê se pode ficar um dia só, se pode ficar 2, se pode ficar 3 meses, quais são as consequências, porque é uma movimentação de pessoas estranhas ao condomínio. Então, isso tem gerado muito debate atualmente. Para isso, as novas convenções de condomínio já estão prevendo e a maior parte está proibindo a locação de temporada. Agora, como iremos aplicar isso aqui no Guarujá? Que é uma cidade de grande potencial turístico. Então, é esse debate, o interessante de trazer a sociedade para discutir isso, se pode ou não sendo só uma coisa... da alocação por plataforma, né? Sim. Por sistemas eletrônicos, você não conhece quem vem, é tudo feito eletronicamente, então existe essa restrição, que os condomínios querem impor essa restrição, e a gente precisa saber se pode impor, e o direito de propriedade, o direito de uso, então são questões bastante complexas que precisam ser estudadas para se encontrar soluções harmônicas para a gente viver em paz. Olha, doutora, eu ficaria aqui falando sobre 3 horas. Inclusive, o que eu acho muito interessante nesse curso é que ele vai demonstrar a prática do direito condominial. Sim, como os tribunais têm decidido essas questões. E apresentando casos práticos porque também. Porque essas questões, elas não encontram respaldo na legislação, porque a legislação, ela é anterior. A sociedade evolui muito mais rápido. Muito rápido. A legislação ainda não chegou.
E, assim, novas convenções, né, que são as regras do condomínio, ali da criação do condomínio, muitas também ainda não chegaram, porque a Muito cidade dinâmico, né? É muito dinâmica. rápido. É muito- Por exemplo, é permitido o entregador do iPhone, da plataforma de entrega subir no apartamento. Isso, em apartamentos, edifícios pequenos, ok, você consegue controlar. Mas esses novos empreendimentos que têm São diversos clubes, blocos, São clubes. você tem uma cidade dentro do condomínio, você tem academia, você tem mercado, você tem lavanderia. Como controlar? Já que a maior parte trabalha em casa. E quem nunca escutou uma história de condomínio? É enlouquecedor, mas não pode ser assim. E esse é o papel do síndico, esse é o papel do advogado condominial, de orientar os clientes, esse é o papel do administrador de condomínio. Então, assim, e esse é o papel do condômino também. Por isso é interessante a capacitação, a discussão de toda a sociedade. Então, vocês já tiveram um spoiler suficiente da relevância de tanto participar da comissão quanto do curso, né? Sei que tá todo mundo aí, certamente, enquanto ela falava, vocês devem estar aí em casa. É verdade, aconteceu. Porque é uma coisa realmente atual e latente no nosso município. Meninas, muito obrigada pela Deixa eu só falar presença. como você faz a Pode? inscrição pro curso. Claro, muito Pelo importante. site da ESA Guarujá. Você vai lá no site da ESA Guarujá e você vai encontrar todos os cursos que temos à disposição e como fazer a inscrição, e também acompanhe pelo Instagram da OAB, que está tudo lá. Os Instagram da endereços. OAB, @OAB Guarujá, nosso site www.oabguarujá.org.br. Lá nós conseguimos ter acesso a todas essas informações e fazer a inscrição, como a doutora Isso, Rosângela façam a inscrição. pontuou. Advogados, estagiários, síndicos, administradores de condomínio, são muitos assuntos que a gente precisa tratar juntos. Que ótimo. Muito obrada, gente, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Espero revê-las em outra oportunidade aqui. Com certeza, Agradecer é só o chamar. convite. E a Que o gente tema é vem. muito relevante. E a Comissão de Direito Condominial e Predial está aberta a toda a sociedade. Esperamos movimentar muito essa comissão nesse finalzinho de semestre e no próximo ano. E a capacitação que a ESA está oferecendo Para realmente oferecer capacitação de qualidade. é de grande valia. Que incrível. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais um programa. Semana que vem estamos de volta. E OAB acontece. E acontece mesmo.